O que a Bíblia realmente ensina sobre prosperidade e por que poucos vivem isso? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair prosperidade com facilidade, enquanto outras vivem em constante escassez, mesmo sendo honestas, esforçadas e até mesmo tementes a Deus? Será que Deus realmente deseja que você prospere? Ou será que, no fundo, existe uma crença escondida, talvez implantada ao longo da sua vida, de que espiritualidade e prosperidade não caminham juntas? A verdade é que, por muitos anos, distorceram o significado da palavra prosperidade. Reduziram algo profundo e espiritual a uma simples busca por riqueza material. Mas a Bíblia, sim, a palavra viva de Deus, revela um princípio muito mais profundo, poderoso e transformador sobre o verdadeiro sentido da prosperidade. O que você vai descobrir neste vídeo não é uma fórmula mágica, nem promessas vazias. Você vai mergulhar em passagens bíblicas esquecidas, entender o que Deus realmente disse sobre prosperar e por que isso tem tudo a ver com propósito, escolhas e uma mente renovada. Se você está cansado de lutar sem ver resultados, se sente que há algo bloqueando sua colheita, ou se apenas deseja entender o que Deus espera de você nessa área tão importante da vida, fique até o final, porque hoje você vai enxergar a prosperidade sob uma nova luz. E talvez, pela primeira vez, você entenda que prosperar é uma promessa, mas também uma decisão. Deus tem prazer na prosperidade do seu povo. O Senhor se agrada da prosperidade do seu servo. Salmos 35, 27. Durante muito tempo, fomos ensinados a ver a prosperidade com desconfiança. Frases como dinheiro é a raiz de todos os males, uma citação distorcida de 1 Timóteo 6, 10, criaram um muro entre a espiritualidade e a abundância. Mas o que a palavra diz é diferente. Deus se agrada da prosperidade do seu servo. A palavra hebraica usada aqui para prosperidade é shalom, que vai muito além de dinheiro. Shalom é paz, bem-estar, completude, saúde, segurança e harmonia. Ou seja, prosperidade, no olhar de Deus, é viver pleno em todas as áreas da vida. E por que isso é importante? Porque muitos cristãos estão vivendo muito abaixo do potencial que Deus planejou para eles. Com medo de sonhar, de crescer, de prosperar, como se isso fosse pecado. Mas a Bíblia mostra que o coração de Deus se alegra quando seus filhos vivem bem, realizam seus propósitos e impactam o mundo ao seu redor. Agora pense, como um pai amoroso se sentiria ao ver um filho vivendo em constante escassez? Você acha que Deus quer apenas que você sobreviva? Ou será que Ele deseja que você viva de maneira abundante, a ponto de ser canal de bênçãos na vida de outros? A prosperidade não é um fim em si mesma. É um meio pelo qual cumprimos nosso chamado com excelência. É difícil ajudar, servir e abençoar quando estamos preocupados com o que vamos comer amanhã. Você não foi criado para a escassez. Você foi formado à imagem e semelhança de um Deus que cria, que abençoa e que multiplica. Mas para viver isso, é necessário mudar a mentalidade, renovar a mente, como Paulo escreve em Romanos 12, 2. Prosperidade não começa no bolso, mas na mente. E é por isso que muitos, mesmo com fé, ainda não vivem a plenitude, porque no fundo acreditam que não merecem, ou que não devem querer. Este é o momento de parar e refletir. Será que você está rejeitando consciente ou inconscientemente a prosperidade que Deus deseja te dar? O que essa passagem revela sobre o quanto você tem aceitado viver abaixo do que o Pai já reservou? A prosperidade começa nas escolhas. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 15, 19. Muitas pessoas estão orando por prosperidade, mas vivem fazendo escolhas que as mantêm na escassez. Neste versículo, Deus não impõe uma bênção, Ele propõe uma escolha. Isso já nos revela algo poderoso. Prosperidade não é uma imposição divina, é uma consequência de decisões espiritualmente alinhadas. A palavra hebraica usada para vida aqui é Chaim, que se refere a uma vida vibrante, abundante, com propósito e continuidade. E essa vida está diretamente conectada ao bem, Tov, em hebraico, que representa plenitude, bondade e prosperidade em todos os sentidos. Repare que Deus coloca diante de nós dois caminhos, vida e bem, ou morte e mal. E Ele mesmo aconselha, escolhe, pois, a vida. Isso mostra que a prosperidade está acessível, mas exige posicionamento consciente.
Você pode ser fiel nos dízimos e ofertas, pode orar, jejuar e clamar, mas se suas escolhas diárias forem contrárias aos princípios de sabedoria, honra, generosidade e propósito, sua colheita será limitada. Muitas vezes, estamos orando para Deus mudar a nossa situação, enquanto Ele está esperando que a gente mude a direção, porque a direção da nossa vida é determinada pelas decisões que tomamos em momentos silenciosos, longe dos olhos de todos, mas à vista de Deus. Como você lida com seus recursos? Você os administra com sabedoria ou com medo? Você investe em crescimento pessoal e espiritual, ou apenas em entretenimento vazio? Você foge das responsabilidades? Ou encara seus desafios com fé e coragem? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são fundamentais. Deus quer que você prospere, mas não sem propósito. A prosperidade do reino é sempre conectada ao bem que você vai gerar, sustentar e espalhar. Este é o momento de parar e refletir. Você está escolhendo a vida ou apenas sobrevivendo? Suas decisões diárias estão aproximando ou afastando você da prosperidade que Deus já disponibilizou? Prosperidade é fruto de aliança e obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Essa promessa é direta, poderosa e muitas vezes ignorada. Deus não diz se você orar muito ou se você apenas crer. Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes. Ou seja, desejo, plais, obediência. Acesso ao melhor. No hebraico, ouvir aqui é chamar, que não significa apenas escutar com os ouvidos, mas ouvir e obedecer com ação imediata. É uma escuta ativa, que gera movimento, e melhor da terra é literalmente o que é excelente, abundante, fértil. O topo, não o resto. Muitos querem comer o melhor da terra, mas sem a disposição interior de obedecer à voz de Deus. Querem as promessas, mas ignoram os princípios. E aqui está uma verdade dura, porém libertadora. Deus não sustenta alianças quebradas. Prosperidade é consequência de uma vida de aliança real com o Senhor, onde o coração está inclinado a obedecer, mesmo quando isso exige sacrifício, renúncia ou esperar o tempo certo. Obediência é prova de maturidade espiritual. E obediência abre portas invisíveis, portas que força, contatos ou dinheiro jamais abririam. Quantas vezes você ouviu Deus te direcionar e escolheu o caminho mais fácil? Quantas vezes ignorou aquele incômodo interno, achando que era só coisa da sua cabeça? Talvez a chave que falta para você entrar em um novo tempo de provisão esteja em obedecer aquilo que Deus já te pediu há muito tempo. Deus não está escondendo o melhor de você. Ele está reservando. Mas o acesso depende de aliança verdadeira e não de religiosidade superficial. A obediência nem sempre te leva pelo caminho mais rápido, mas sempre te leva pelo caminho mais seguro. Ela te livra de armadilhas, te posiciona estrategicamente e alinha tua vida com o céu. Este é o momento de parar e refletir. Você tem realmente ouvido e obedecido à voz de Deus? Ou está apenas esperando que Ele se mova, sem se mover na direção que Ele já apontou? Sua mente define seu nível de prosperidade. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Ara. Você pode ter fé, orar, jejuar e até mesmo ouvir boas palavras. Mas se sua mente continuar presa a padrões de escassez, medo e limitação, sua vida nunca vai transbordar. Esse versículo revela um segredo. A transformação exterior começa dentro, na mente. A palavra grega usada para transformai-vos é metamorfo, a mesma usada para descrever a metamorfose de uma lagarta em borboleta. Ou seja, Paulo está dizendo, você só vai viver a vontade plena de Deus quando passar por uma profunda metamorfose mental. Quantos estão tentando mudar de vida sem mudar de mentalidade? Vivem repetindo ciclos de escassez, sabotagem e miséria, porque no fundo acreditam que não são dignos de viver o melhor de Deus. Mas isso é uma mentira do sistema deste mundo. O mesmo sistema que Paulo nos adverte a não nos conformar. Conformar-se no original grego é suschematizo. Significa assumir a forma de algo externo, como um molde. Ou seja, se você não renovar sua mente, vai acabar sendo moldado por crenças sociais, traumas familiares e experiências do passado que limitam sua fé e impedem sua colheita. E renovar a mente não é um evento, é um processo contínuo. Envolve substituir pensamentos de derrota por promessas divinas.
É declarar a verdade mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É ver com os olhos da fé o que ainda não se manifestou. Se você vive dizendo, eu nunca vou sair das dívidas, na minha família ninguém prospera, não tenho talento para nada, então você está dando poder a uma mentira que paralisa o plano de Deus na sua vida. Comece a declarar, eu sou filho de um Deus abundante. A bênção do Senhor me enriquece e não acrescenta dores. PV 10:22. Tudo o que eu tocar será bem-sucedido, porque ando com sabedoria e temor. Sua boca é a caneta que escreve os limites da sua vida, e tudo começa com o que você decide acreditar. Este é o momento de parar e refletir. Quais padrões mentais você tem alimentado? Sua mente está mais moldada pela palavra ou pelos fracassos que você viveu? Você está pronto para romper com pensamentos limitantes e viver a abundância que já foi liberada sobre você? A generosidade é a chave da multiplicação. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Provérbios 11:25. Esse é um dos princípios espirituais mais profundos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados por quem deseja prosperar. A verdadeira abundância nasce quando você se torna um canal e não um reservatório. A Bíblia é clara, quem dá prospera. A generosidade quebra o ciclo da escassez porque desafia a lógica natural e ativa o reino espiritual. É como se cada semente liberada fosse uma declaração de fé, dizendo, eu confio mais na provisão de Deus do que no que eu tenho agora. O versículo usa uma expressão poderosa, a alma generosa, no hebraico, Nefesh Berakah, que significa literalmente uma pessoa de bênção, que vive abençoando os outros. Essa alma não apenas dá coisas, mas vive em estado de entrega e multiplicação. E o resultado? Ela prospera. Mas atenção, generosidade não é dar o que sobra. É dar com propósito, com alegria, com fé. Seja dinheiro, tempo, atenção, palavras ou talentos. Quem espera ter muito para só depois se tornar generoso, ainda não entendeu o princípio. É a generosidade que libera o muito. Jesus ensinou isso claramente em Lucas 6:38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Aqui ele não está falando só de finanças, mas de princípio de retorno espiritual. Quando você se torna uma fonte, Deus confia mais a você. Por quê? Porque Ele sabe que através de você outras vidas serão alcançadas. E se você tem medo de ser enganado, manipulado ou explorado, entenda, Deus honra o coração com que você semeia, não a perfeição do terreno. Não é sobre quem recebe, é sobre quem você está se tornando quando dá. Quer romper com o ciclo da escassez? Comece a praticar a generosidade como um estilo de vida, mesmo nos dias difíceis. Porque Deus não prospera apenas mãos habilidosas. Ele prospera corações generosos. Este é o momento de parar e refletir. Você tem sido canal ou reservatório? Tem segurado por medo de faltar? Ou semeado confiando que o Pai é sua fonte inesgotável? Sua generosidade está abrindo caminhos ou bloqueando sua colheita? Chegamos ao final dessa jornada, mas talvez para você seja o início de uma nova forma de viver. Hoje, você ouviu verdades que estavam escondidas atrás de tradições, medos e crenças distorcidas. Você entendeu que prosperidade, aos olhos de Deus, é muito mais do que dinheiro. É uma vida plena, com propósito, paz e abundância para você e para aqueles ao seu redor. E agora, a decisão está nas suas mãos. Deus já declarou, escolhe, pois, a vida. Ele já disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O céu já liberou, a alma generosa prosperará. Mas nada disso fará diferença, se você continuar apenas ouvindo sem aplicar. Hoje é o dia de romper com a escassez mental, espiritual e emocional. Hoje é o dia de alinhar sua vida com os princípios do reino e deixar Deus transformar cada área sua, suas finanças, seus relacionamentos, seu trabalho, sua identidade. Agora feche os olhos por um instante, respire fundo e ore comigo. Oração da abundância. Senhor, hoje eu entendo que prosperidade é uma promessa tua, mas também é uma responsabilidade minha. Eu renuncio agora a toda mentalidade de escassez, de medo, de limitação. Renovo minha mente com a tua palavra e declaro que sou filho de um Pai abundante. Que o teu Espírito me guie em cada decisão. Me ensine a obedecer e a escolher a vida. Tira de mim todo bloqueio espiritual, emocional e financeiro que me impede de prosperar. Me ensina a ser generoso, a ser canal e não apenas recipiente.
e que ao prosperar minha vida glorifique o teu nome. Eu creio, recebo e declaro, minha vida está alinhada com o céu. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou você, não guarde isso só para si. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E nos comentários, escreva em fé a declaração de hoje. Eu escolho viver a abundância que Deus prometeu. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso.